Meu nome é Jerônimo. Nasci e cresci na região de Santa Cruz do Inharé, uma comunidade pequena cravada entre serrotes e estrada de chão. Não sou de me meter com coisa que não entendo, nem de falar demais. Só estou contando isso porque carrego até hoje o peso do que vi. Aconteceu numa sexta-feira santa de 1966. Eu tinha 20 e poucos anos e morava com meus pais e 2 irmãos num sítio afastado. Nesse dia, como sempre, a casa ficou muda. Ninguém ouvia rádio, ninguém mexia com enxada, nem matava bicho. Minha mãe acendia as velas do oratório e meu pai só falava o necessário. A gente respeitava. Mas naquela sexta, lá pelas 8 da noite, algo diferente começou. Apareceu uma procissão no alto do Morro do Camucim, bem ali onde ficava a antiga igrejinha de taipa que desabou anos antes. Era só uma linha de luzes, parecia vela, mas nenhuma tremia com o vento. Meu pai disse para ninguém subir. Só que o mais novo, Leandro, teimou. Disse que viu alguém que parecia nosso tio no meio da procissão e foi atrás. A gente esperou ele voltar até quase meia-noite, mas ele não voltou. De madrugada, meu pai pegou o lampião e disse que ia atrás. Eu fui com ele. Minha mãe ficou sentada com o terço enrolado na mão e o olhar grudado na porta. A subida até o Morro do Camucim era curta, mas pesada. A terra estava seca e rangia sob os pés. Quando chegamos perto das ruínas da capela, sentimos um calor estranho vindo do chão, como se tivesse lenha enterrada queimando devagar. E lá no meio, bem onde antes era o altar, tinha alguém ajoelhado. Não era Leandro. Era uma figura coberta dos pés à cabeça por um pano preto cheio de símbolos riscados com cinza. Tinha um círculo ao redor da pessoa, feito com o que parecia carvão e osso moído. A figura rezava, mas não era a oração que a gente conhecia. Era um som enrolado, como se a boca dele cuspisse as palavras sem querer. Meu pai me puxou pelo braço e disse: "Vamos embora agora." Mas antes que a gente pudesse dar o primeiro passo, o homem parou de rezar e virou devagar. Ele não tinha rosto. O pano cobria tudo, mas onde devia estar o rosto era só liso, como um saco apertado com nó por dentro. Não dava para saber se era velho ou novo, homem ou mulher. O que dava para ver eram os braços, finos mas compridos, com dedos que pareciam ter junta demais. E o braço dele se esticava devagar, apontando para a gente. Foi nessa hora que o lampião do meu pai apagou sozinho, mesmo sem vento. A gente ficou no escuro por alguns segundos. E eu ouvi uma coisa que até hoje não gosto de lembrar. Era um som que vinha do chão como se tivesse um animal cavando por dentro da terra. Mas cavava rápido, nervoso, como se estivesse prestes a sair. Meu pai puxou o facão da cinta, mesmo sem enxergar direito. E foi aí que Leandro apareceu. Mas o que voltou da mata não era mais meu irmão. Ele estava sujo de barro, com os pés cheios de ferida e a roupa rasgada como se tivesse sido arrastado. Os olhos dele estavam brancos, sem pupila, e falava uma coisa sem sentido, como quem decora a frase de livro estrangeiro. A figura do pano preto não saiu do lugar, mas o círculo ao redor dele começou a pegar fogo sem chama, só com luz vermelha. Leandro caiu de joelhos e vomitou um monte de vela derretida com alguma coisa preta no meio. Eu chorei. Meu pai, que nunca teve medo de nada, ficou duro igual estátua. E foi aí que ouvimos um galo cantar. Só que não era canto de galo. Era um som grosso, como se alguém tivesse empurrado o som pela goela à força. E depois disso, tudo escureceu. Acordei já em casa, deitado numa rede, com minha mãe molhando minha testa com folha de boldo. Meu pai estava sentado num banco com o rosto cheio de arranhão e os olhos vermelhos como brasa. Leandro estava trancado no quarto, preso com corda e pano na boca. Disseram que ele tentou se jogar no poço durante a manhã. A gente não levou ele para o hospital, nem para a igreja. O padre da vila não queria nem entrar na nossa casa. Disse que esse tipo de coisa precisava de outro tipo de reza, que nem todo mundo podia fazer. 3 dias depois, um homem chegou de cavalo vestido de preto com uma cruz de ferro pendurada no pescoço. Ninguém viu de onde ele veio. Disse que vinha a mando de alguém de Arapiraca. Passou 3 noites com a gente, sem dormir. Mas Leandro piorou. Na última noite, o homem mandou queimar tudo que Leandro tinha usado no dia da Sexta-feira Santa.
roupa, sapato, terço, até o prato em que ele comeu a última refeição. Disse que as coisas tinham puxado o que ele chamou de marca de presença. Leandro gritava o tempo todo, mas com uma voz que não era dele. Era mais grossa, arrastada, como se falasse com a garganta cheia de poeira. O homem mandou minha mãe fechar os ouvidos com algodão e acendeu uma vela preta no chão da sala. Depois espalhou sal em volta da rede de Leandro e ficou rezando sem parar até o dia clarear. Na manhã seguinte, Leandro estava calado, mas também não acordou. Ficou assim por 2 meses, respirando devagar, sem abrir o olho. Só mexia os dedos quando ouvia barulho de galo. Depois desses 2 meses, ele se levantou como se nada tivesse acontecido. Falou com minha mãe, comeu farinha com leite e foi cuidar das galinhas. Mas não era mais ele. Leandro não lembrava de ninguém, não sabia mais o próprio nome. Falava como uma criança aprendendo a falar. O homem de Arapiraca tinha ido embora 2 dias antes. Deixou só um bilhete escrito à mão com carvão numa folha de caderno. Se ouvir o canto do galo à noite, fechem tudo com pano branco. Nunca mais tivemos notícias dele. Minha mãe dizia que ele era um dos últimos a saber das coisas antigas. Mas ninguém queria saber mais nada. A capela do Morro do Camucim foi queimada meses depois. Uns homens da vila foram à noite e tocaram fogo por conta própria. Ninguém tentou impedir. Era só um monte de barro e pedra que ainda carregava o medo. Depois da queima, cavaram onde era o altar e encontraram uma mandala feita com ossos e linhas. Tinha um prato no meio com uma vela apagada e uma fita preta enrolada em cruz. Meu pai disse para deixarem tudo ali e jogarem terra por cima. Ninguém quis levar nada. Desde aquele ano, toda sexta-feira santa, a gente tranca a casa depois das 6. E nunca mais se falou em subir o morro. Mas de vez em quando o céu fica muito parado, alguém ainda vê luz subindo pelo caminho. Teve uma noite que a gente ouviu o canto de galo às 2 da manhã. Minha mãe acordou primeiro e foi bater na porta do meu quarto. Eu já estava acordado. O som vinha de longe, mas era diferente. Como se o galo estivesse doente ou com a garganta entupida. Meu pai levantou, acendeu as velas do oratório e trancou todas as portas. Colocamos pano branco nas janelas e sentamos juntos na cozinha, rezando baixinho. Leandro, que dormia num quartinho do fundo, começou a andar de um lado para o outro sem parar. Ele batia o pé no chão como se pisasse num tambor e repetia uma palavra que a gente não entendia. A única coisa que dava para perceber era que ele falava olhando para o teto, como se esperasse algo cair de lá. No outro dia encontramos marcas de unha na parede do quarto dele. Marcas fundas, feitas de baixo para cima. Não era coisa de bicho. A tinta da parede estava arrancada em linha reta, como se alguém tivesse desenhado letras que não formavam palavra. Minha mãe ficou 3 dias sem dormir. Na igreja, o padre se recusou a nos dar água benta. Disse que o que aconteceu ali não era da conta dele. Chamaram outro homem de fora, dessa vez de Garanhuns. Ele veio, olhou tudo e disse só uma frase: "Tem coisa que não morre, só muda de casa." E foi embora no mesmo dia. Desde então, Leandro não fala mais. O tempo passou e a gente foi se acostumando com o silêncio do Leandro. Ele andava pela casa como um visitante, sem se meter em nada, sem pedir nada. Dormia cedo, acordava cedo, mas nunca sorria. No ano seguinte, quando chegou a Semana Santa, minha mãe começou a adoecer. Disse que o corpo pesava como se dormisse com alguém deitado por cima. Toda noite ela sonhava com a vela preta, mas sem fogo. Só aquele pavio torto, sujo de sangue. Na sexta-feira santa daquele ano, por volta das 3 da tarde, minha mãe perdeu a fala. Tentava dizer alguma coisa, mas os lábios não obedeciam. Leandro sentou na beira da rede dela, pegou uma folha de papel e desenhou a mesma mandala com o osso que tinham achado no morro. Depois olhou para mim e piscou devagar. Foi a última coisa que ele fez. Na mesma noite, ele saiu andando pela estrada de barro sem dizer nada. Levava só um saquinho de pano costurado à mão. A gente esperou ele voltar, mas não voltou. Meu pai foi até a venda perguntar se alguém tinha visto. Disseram que viram ele entrando na mata, com o rosto calmo e os pés descalços. Nunca mais apareceu. Meu pai enterrou o desenho da mandala num pote de barro e colocou no fundo do poço velho.
Disse que era coisa que não podia queimar nem rasgar. Eu sonhei com Leandro naquela noite. Ele olhava para mim de longe, com os olhos normais, mas cheios d'água. Atrás dele, o homem de preto estava ajoelhado, mexendo na terra com a mão nua. E do chão saía fumaça azul. Depois disso, a gente nunca mais fez ceia de Páscoa. Minha mãe ficou muda para o resto da vida. Meu pai passou a dormir com faca debaixo do travesseiro. E eu comecei a escrever essas coisas não para botar medo, mas para lembrar do que vi. O Morro do Camusim virou um lugar proibido. Ninguém fala o nome. Tem criança que nasceu depois e nunca ouviu falar da capela, mas de tempos em tempos aparece uma cruz feita de carvão no pé da estrada. Ninguém sabe quem coloca. Meu pai dizia que era para lembrar que tem coisa que não pode ser esquecida, e que o que é enterrado vivo sempre quer voltar. Eu ficava calado, mas no fundo sabia que ele tinha razão, porque ainda ouço o galo. Ele canta sempre na mesma hora, 3h11 da manhã. Não é todo ano. É só quando a Sexta-feira Santa cai no dia em que tudo começou. O som não vem da roça, nem do mato. Vem de dentro da casa, como se estivesse no telhado. Eu já tentei subir e ver, mas quando chego lá em cima não tem nada. Só o telhado quente, mesmo na madrugada fria. Uma vez deixei uma vela acesa na janela da cozinha. No outro dia, ela estava derretida ao contrário, com a cera subindo. Desde então, passo a noite acordado. Só durmo quando o galo para. E quando o canto termina, vem um cheiro forte de couro queimado. No ano passado, resolvi cavar perto do Poço Velho. Meu pai já tinha morrido e minha mãe vivia com uma tia. Eu fiquei sozinho na casa. Queria ver se o pote de barro ainda estava lá. Depois de umas 2 horas cavando, bati em alguma coisa dura. Era o pote. Quando abri, o papel ainda estava inteiro. A mandala parecia ter sido desenhada no mesmo dia. Mas agora tinha algo escrito no meio, em letras tortas, feito com sangue seco. Estava em latim, pelo que me disseram depois. Um rapaz da cidade traduziu. Era uma frase só. O que foi selado com carne será pago em carne. Depois disso, comecei a receber visita. Não gente viva, mas vultos que apareciam nas portas, no espelho do banheiro, na sombra das janelas. Nunca vinham de frente, só pelos cantos. Um deles era igual meu pai, mas com os olhos abertos demais, como quem nunca dormiu. Outro parecia Leandro, mas sem boca. Esses vultos nunca falavam nada, mas olhavam como se estivessem esperando. Até que um deles apontou para o telhado. Subi com o lampião devagar. E lá em cima encontrei um buraco redondo, como se algo tivesse saído de dentro da casa. No meio, havia uma pena preta que não era de galo. Era de outra coisa. Levei essa pena para um senhor que entendia de bicho. Ele olhou e disse que nunca viu nada igual. Parecia pena de ave, mas era quente, como se tivesse sido arrancada de algo que ainda estava vivo. E ela não pegava fogo, mesmo com álcool. Coloquei num vidro e guardei. Mas desde então, a casa ficou diferente. O tempo parou. Os relógios quebraram no mesmo horário, 3h11. A comida azedava mais rápido, mesmo na geladeira, e o som do galo ficou mais claro, como se estivesse cantando dentro da minha cabeça. Foi aí que decidi que não ia passar mais nenhuma Sexta-feira Santa aqui. Fui para casa de um primo na cidade e deixei tudo trancado. Mas o canto me seguiu. Primeira noite, tudo normal. Na segunda, o som voltou, fraco, como se atravessasse o chão. Na madrugada da sexta, o galo cantou do lado da cama. Meu primo não ouviu. Disse que dormiu bem, mas eu acordei com uma cruz de cinza no peito, desenhada como aquela da mandala. Desde então, não importa onde eu vá, ele vem. O canto, a fumaça, o cheiro, como se fosse algo que me escolheu, algo que quer que eu continue lembrando. Hoje, vivo sozinho numa casa alugada perto da BR. Não tenho mais família. Minha mãe faleceu dormindo, com o terço enrolado no pescoço. Meu pai foi enterrado em silêncio com a faca na mão. E Leandro, ninguém sabe. Alguns dizem que ele virou bicho, anda pelos matos do Camusim, com a cara coberta e o corpo riscado.
Outros dizem que ele morreu e foi enterrado sem nome. Mas eu sei que ele não morreu, porque ouvi o nome dele sussurrado no canto do galo. E porque toda Sexta-feira Santa, a mandala aparece desenhada no vidro do meu carro, mesmo que eu lave. Não escrevo isso para assustar. Escrevo porque sei que alguém ainda vai ver o homem de preto. Aquele da mandala. Ele não corre, não fala, só observa. Ele escolhe quem tem brecha. E a brecha pode ser um pecado, uma promessa quebrada, uma palavra dita na hora errada. Na Sexta-feira Santa, o mundo fica por um fio. A gente pensa que é só jejum e silêncio, mas tem mais. Tem coisa andando, escutando, esperando o tempo certo. Se ouvir o galo depois da meia-noite, não reze alto. Feche tudo com pano branco e espere amanhecer. Era para ser só mais uma Sexta-feira Santa, dessas em que a gente acorda com o som das galinhas e o cheiro do café passando no coador. O céu amanheceu cinza, mas sem sinal de chuva. Só aquele peso parado no ar. Moro perto do cemitério velho, do lado de um campinho que ninguém mais usa. O portão de ferro range mesmo sem vento, e o mato cresce engolindo os túmulos de cima para baixo. Meu nome é Silvério, e se eu contar o que vi, tem gente que vai rir, tem gente que vai rezar. Mas eu vi, e quem passou por aquilo também viu, só não fala. Esse lugar já tem fama desde o tempo do meu avô, que dizia que cemitério não é só morada de morto. É onde os vivos largam promessa mal paga, vela quebrada e segredo podre. Naquele dia não tinha música, não tinha carne, não tinha nada. O povo respeita a Sexta-feira Santa por medo, mas o medo que eles tinham antes não é nada perto do que veio depois, porque naquela tarde o chão abriu para levar o que nunca devia ter voltado. Plessy começou com a voz de Dona Rosilda gritando no meio da rua de avental e cabelo molhado. Ela dizia que a terra no fundo do cemitério estava remexida, como se um bicho grande tivesse cavado de dentro para fora. Fui lá com mais 2 vizinhos, sem entender direito. Tinha uma cova funda, sem cruz, sem nome, e a terra ao redor solta, bem mexida. Mas o estranho era que não tinha pegada, nem rastros. Parecia que alguém cavou por dentro e saiu, mas não deixou sinal de nada. Tonho, que foi coveiro por 30 anos, só fez o sinal da cruz e disse: "Isso aí não é coisa de bicho nem de homem." Ninguém falou mais nada. Só ficamos ali, olhando o buraco. Deu 1 hora e todo mundo foi voltando para as casas, um por um. Mas quando virei as costas, ouvi um estalo vindo de dentro da cova. Não sei porquê, mas senti como se tivesse alguém olhando debaixo da terra. Às 3 da tarde, que é a hora da morte de Cristo, o sino da capelinha bateu sozinho. Ninguém puxou a corda. Isso eu sei, porque o padre estava na missa e a corda estava enrolada no alto. A cidade é pequena, a gente se conhece. Naquele dia, ninguém quis comentar isso, mas quem estava perto viu e ficou quieto. Depois do sino, o céu escureceu de um jeito estranho. Não era nuvem de chuva, era um tipo de sombra que vinha descendo sem pressa. Os passarinhos pararam de cantar e os cachorros começaram a se esconder. Teve um, o do seu Leleu, que entrou embaixo da cama e não saiu mais. Ficou chorando baixinho a tarde inteira. Eu sentei na varanda, com a espingarda velha no colo só por precaução. Foi aí que vi o menino do Cido andando sozinho na rua, de cabeça baixa. Esse menino morreu no ano passado, com febre alta. Lembro bem do enterro, porque fui um dos que ajudaram a carregar o caixão. Mas ele estava ali, andando como se estivesse indo comprar pão. Mesmo cabelo cortado torto, mesma roupa com manchinha no ombro. Gritei o nome dele, mas ele não virou. Só seguiu em frente, sumindo atrás do portão do cemitério velho. Corri para lá, mas quando cheguei não tinha mais ninguém. Só a cova aberta de manhã, ainda ali, escancarada. Olhei para dentro e me arrependi, porque bem no fundo tinha 2 olhos me encarando. Não era bicho, não era pessoa. Era como se fosse só a ideia de um rosto preso lá embaixo, esperando. Voltei para casa trancando tudo. Chamei minha irmã que mora comigo e pedi para ela acender vela em cada canto. Ela achou exagero até ver o que eu vi da janela.
Um homem parado no meio do terreiro com roupa de missa e pele branca demais. Não era ninguém da cidade. A pele parecia feita de cera. Ele estava imóvel, com a cabeça tombada para o lado. Quando fui chamar minha irmã, ele já não estava mais ali. Só ficou um cheiro esquisito no ar, mistura de vela gasta com flor podre. Minha irmã começou a chorar sem saber por quê. E a vela do corredor estalou sozinha, como se alguém tivesse soprando. Na parede, a sombra da vela desenhou 3 dedos finos. 3. Não 4, nem 5. Só 3. Comecei a entender que aquilo não era normal quando o rádio da cozinha ligou sozinho. Ele é velho, precisa girar o botão para funcionar. Mas naquele dia, ele ligou sem ninguém encostar. E ficou repetindo a mesma música, uma marcha fúnebre que nem toca mais por aqui. Minha irmã desligou e jogou o rádio dentro da caixa d'água. Mesmo assim, o som continuava vindo de algum lugar da casa. Mais baixo, mais longe, mas dava para ouvir. A gente não sabia se era o rádio, se era coisa da cabeça. Só sei que depois disso a gente não falou mais nada. Ficamos os dois sentados em silêncio. E então as velas começaram a apagar uma por uma. Sempre que uma apagava, ouvíamos 3 batidas na parede. Lá pelas 6 bateram no portão da frente. 3 vezes, espaçado. Não era gente com pressa. Olhei pelo vidro e vi uma mulher de costas. Ela usava vestido florido, mas rasgado na barra. O cabelo ia até a cintura e parecia molhado. Chamei, mas ela não virou. Abri só um pouco o portão e perguntei o que queria. Ela disse: "Meu nome ainda está ali dentro." A voz era baixa, como se tivesse vindo debaixo d'água. Fechei o portão e corri para dentro. Quando olhei de novo, ela já estava no fundo do terreiro, de joelhos, com as mãos cravadas na terra, como se cavasse com os dedos. A vizinha de trás, Dona Cilda, ligou para avisar que tinha uma mulher na varanda dela também, sentada na cadeira de balanço sem piscar. A gente mora perto do cemitério. Essas coisas começaram a se espalhar por aqui primeiro. Na rua de cima, o filho do seu Arnaldo desenterrou o próprio cachorro. Disse que ouviu o bicho latindo debaixo da terra. Quando abriram, o caixão estava vazio. E o buraco era fundo demais, como se alguém tivesse puxado de dentro. A cidade foi perdendo o barulho. Ninguém mais passava na rua. Ninguém falava. Só as velas. O cheiro de coisa queimada e o som dos mortos se mexendo nos túmulos. O padre Osvaldo, que era homem calado, apareceu na praça com o terço enrolado no braço. Disse que não ia ter missa nem procissão. Fechou a igreja e mandou todo mundo ir para casa. Ele mesmo trancou as portas por dentro e ficou rezando alto. Mas mesmo assim, ouvi dizer que viram uma figura com batina entrando no cemitério. Não era o padre, era mais alto, e andava arrastando um pé. Carregava uma cruz de ferro nos ombros, e os olhos eram 2 buracos. Teve quem viu e perdeu a fala. Outros só choravam, sem saber por quê. Até os sinos pararam de tocar naquele dia. A cidade entrou numa cesta que ainda não acabou. As covas começaram a abrir sozinhas. Ninguém viu quem cavava, mas cada uma aparecia mais funda que a outra. E quando a terra se mexia, não subia pó. Era uma terra escura, sem cheiro, como se viesse de outro lugar. No final da tarde, já eram 7 buracos, todos no fundo do cemitério, onde dizem que enterravam os esquecidos. Nenhuma cova tinha nome. Nenhum caixão apareceu. Só se ouvia aquele barulho abafado de madeira rachando lá de baixo. E o sino que ninguém tocava batia de novo. Sempre de 3 em 3 pancadas. E em cada batida mais alguém via um rosto conhecido, mas morto. E os vivos começaram a trancar as portas. Tarde demais. O primeiro a sumir foi o neto do seu Romildo, menino de 7 anos. Estava brincando com uma bola de pano perto do cruzeiro quando desapareceu. Disseram que ele correu atrás da bola que caiu dentro de uma das covas, mas ninguém teve coragem de entrar para pegar. Quando olharam de novo, a bola estava lá fora, limpa, e a cova cheia. No dia seguinte, a mãe do menino amanheceu muda. Os olhos vidrados, o cabelo cheio de terra, os pés rachados de tanto andar. Acharam que ela estava em choque, mas ela só repetia: "Ele tá rindo, ele tá lá embaixo rindo", e apontava para o chão com o dedo torto.
Teve gente que tentou acalmar ela com reza, com benzedeira, com chá, mas a boca dela foi secando, os dentes caindo um a um sem sangue. No fim da tarde, já nem parecia mais gente. As luzes da cidade começaram a falhar. Primeiro nas ruas, depois nas casas mais próximas do cemitério. Mesmo com o disjuntor ligado, as lâmpadas piscavam até apagarem de vez. A única coisa que iluminava era a luz estranha que vinha das covas. Não era fogo, não era lanterna. Era como se alguém estivesse lá embaixo com uma vela azul. Mas a luz era forte demais para isso. Gente jurava ver sombras se mexendo por dentro da terra. E cada cova parecia mais funda que no dia anterior. No rádio, um pastor falava sobre os mortos andando em cidades do interior. Mas quando perguntaram qual cidade, o sinal caiu. Ligaram de volta e a estação dizia que aquele programa não existia, que não havia nenhum pastor naquele horário. Na madrugada, o coveiro Juraci foi visto entrando no cemitério. Diziam que ele estava bêbado, mas ele nem bebia. Carregava uma enxada nos ombros e cantarolava uma música de ninar. Era a mesma que a avó dele cantava no velório das crianças da família. A música nunca tinha saído dali, mas agora ecoava pela cidade. Quem escutava sonhava com túmulos piscando, como se respirassem. No dia seguinte, Juraci não voltou para casa. Foram procurar e acharam só a enxada dele cravada na grama. E bem ali ao lado, uma oitava cova. Mais funda, mais larga. E com uma cruz feita de osso. A madeira da cerca começou a apodrecer rápido demais. E os gatos da redondeza fugiram todos, menos um, que miava sem parar. O padre da paróquia tentou intervir com oração e procissão. Chamou as beatas, subiram em fila com velas e terços nas mãos. Mas quando chegaram no portão do cemitério, o chão tremeu. Tremeu seco, como se tivesse algo empurrando por dentro da terra. As velas apagaram, os olhos das mulheres se encheram de lágrimas. Algumas desmaiaram na hora, outras ficaram paradas como pedra. O padre gritou para voltarem, mas ninguém se mexia. De dentro do cemitério, veio um coro de vozes conhecidas. Chamavam cada uma delas pelo nome de infância. Lourdes, vem cá. Clarinha, desce comigo. A procissão terminou em correria. O padre ficou sozinho ali, tremendo, murmurando latim. Diz que a batina dele ficou coberta de mãos de barro por trás, mãos pequenas e frias como de defunto novo. As covas continuaram abrindo, sempre ao cair da tarde, sempre sem ninguém por perto, sempre em número ímpar. E começaram a aparecer nomes riscados nos muros da cidade. Nomes de gente que ainda estava viva. Mas todo nome riscado aparecia depois com a foto no jornal, na parte de óbitos. Alguns mortos em casa, outros simplesmente desaparecidos. As fotos nas notícias saíam borradas, mesmo tiradas de perto, e sempre com algo estranho no fundo, tipo um vulto, um borrão. O fotógrafo jurou que não tinha ninguém lá, até ele sumir também. E a câmera dele foi encontrada dentro do cruzeiro do cemitério, com a lente derretida e o cartão de memória em branco. Mas a foto do rosto dele apareceu entre os nomes riscados. Uma mulher que vendia velas perto do portão decidiu dormir ali. Disse que queria provar que era tudo invenção. Levaram colchão, rádio, uma lanterna e até um cachorro bravo. Na primeira noite, o cachorro cavou um buraco e se escondeu dentro. A mulher ficou rindo, dizendo que era bicho medroso. Mas às 3 da manhã, o rádio parou de funcionar. A lanterna explodiu na mão dela. E ela começou a gritar por ajuda, mas ninguém teve coragem de entrar. Quando o sol nasceu, só acharam o colchão, queimado no meio como se tivesse alguém pegando fogo de dentro para fora. O cachorro saiu horas depois, cego e com os pelos brancos. Ele nunca mais latiu. E a mulher nunca mais foi vista. A prefeitura mandou murar o cemitério com concreto grosso. Chegaram com caminhão, cimento, segurança. Levaram 3 dias para erguer tudo, sem olhar para os túmulos. Mas no 4º dia, o muro começou a sangrar. Era um líquido escuro, grosso, que escorria devagar. Cheirava a carne podre e enchia o ar de moscas. Os operários largaram tudo e fugiram sem salário nem aviso. No outro dia, o muro estava seco, mas com marcas de mão por dentro. E não eram mãos de adulto.
Pareciam de criança, mas com dedos demais. O vigia que ficou de plantão cortou os próprios olhos na madrugada. Escreveu com o sangue na parede: "Eles querem brincar", e riu até a ambulância chegar. Uma jovem chamada Rita filmou tudo com o celular. Postou na internet, viralizou, e gente de fora começou a visitar a cidade. Turistas queriam tirar foto com as covas, com o muro sangrando. Mas toda pessoa que tirava foto sumia dias depois. Ou voltava para casa diferente, calada, olhando para as paredes. Um homem de São Paulo mandou uma foto em preto e branco. Ele dizia que os olhos da Rita estavam na palma da mão e que o cabelo dela estava pendurado no portão do cemitério. Foram verificar e só acharam o celular dela, rodando um vídeo sem som, onde alguém parecia cavar. Mas quem segurava a câmera era o próprio chão, como se a terra tivesse mãos. Um velho conhecido por colecionar fotos antigas começou a falar sozinho. Dizia que os mortos da cidade estavam se reconhecendo de novo, que as covas não eram para enterrar, mas para buscar. Na casa dele encontraram mais de 100 retratos com os olhos riscados. Em todos eles, as pessoas estavam de mãos dadas. Mesmo que as fotos fossem de épocas diferentes, ele dizia que era a fila para voltar. E que o sino do cemitério era o chamado. Quando perguntaram de onde vinha aquilo tudo, ele disse: "O chão tá cansado de segurar tanta mentira." Depois disso, arrancou a língua com um garfo e mordeu a própria mão até ela parar de se mexer. Ficou só com os olhos abertos, como se visse alguém atrás da parede. Na cidade, ninguém mais falava em enterrar ninguém. Todo enterro era feito longe, em cidades vizinhas. Mesmo assim, o cemitério seguia ganhando novas covas. Sempre do mesmo jeito, fundas, abertas, cheias de silêncio. E em cada uma, surgia um objeto da pessoa que sumiu. Um anel, uma foto rasgada, uma escova com cabelo. A prefeitura lacrou os portões com correntes grossas, mas elas apareciam no chão no dia seguinte, cortadas como papel. O som do sino não parava mais, e cada badalada parecia mais próxima das casas, como se o cemitério estivesse crescendo por baixo da cidade. Os mais velhos diziam para não chamar o nome dos mortos em voz alta. Mas já era tarde. Os mortos é que estavam chamando a gente. Moro numa área afastada da cidade, numa região onde quase tudo ainda funciona na base da confiança e do costume. Aqui, Sexta-feira Santa é levada a sério. As pessoas evitam barulho, não mexem com ferramentas, nem acendem fogueiras. Minha mãe sempre dizia que é um dia de respeito, porque qualquer coisa que a gente faça fora do normal pode atrair o que não deve. Esse ano, resolvi passar a data na casa do meu tio Zeca, num sítio que fica atrás de um morro grande, perto da Represa Velha. Ele vive sozinho desde que a esposa morreu, e achei que seria bom fazer companhia. Saí na quinta-feira à tarde, cheguei lá antes do anoitecer. A estrada estava vazia, como se todo mundo tivesse resolvido se recolher mais cedo. O tio me recebeu com aquele jeitão seco dele, sem muito papo, mas senti que ficou feliz. A casa era simples, com telhado baixo e madeira velha nas janelas. Tinha cheiro de café velho e fumaça de fogão a lenha. Durante a noite, jantamos em silêncio. Ele comentou só uma vez que os cães estavam quietos demais. Realmente nenhum latido. Nem do lado dele, nem das casas vizinhas que ficavam mais para baixo do morro. Dormi no quarto dos fundos, onde antes era o cômodo dos filhos que já se mudaram. Era apertado, mas aconchegante. Antes de apagar a luz, ouvi 3 batidas secas na parede. Não dei importância. Achei que era coisa da estrutura velha. Na manhã da sexta-feira, o tempo estava parado, com o céu nublado, mas sem chuva. Tio Zeca me pediu para não fazer nada de trabalho, só ficar quieto e respeitar o dia. Ele mesmo não ligou o rádio, não mexeu em ferramenta, nem saiu da varanda. Fiquei sentado num banco de madeira, observando o mato crescer na encosta. O silêncio era diferente. Parecia que até os passarinhos tinham sumido. Por volta das 3 da tarde, quando dizem que foi a hora em que crucificaram Jesus, escutei um barulho estranho vindo da mata. Era como se algo muito pesado tivesse caminhado entre os arbustos, quebrando galhos.
Me levantei para olhar, mas o tio me segurou pelo braço e disse para não ir. Ele olhou sério para mim e falou baixo, quase sussurrando, mas sem emoção. Nesse dia, o que anda por aí não é bicho nem gente. Eu achei que ele estava exagerando, querendo me assustar. Fiquei quieto, mas fiquei pensando. Passou uma meia hora e os barulhos pararam. Ficamos ali até o fim da tarde, em silêncio. Quando escureceu, meu tio trancou a porta e todas as janelas com pedaços de madeira que ele guardava, só para essa época. Achei exagerado, mas ele parecia saber o que fazia. A luz da casa vinha de uma lamparina, já que ele nunca instalou energia elétrica. Me senti preso ali dentro, como se o mundo lá fora tivesse ficado perigoso de repente. A noite foi ficando cada vez mais pesada. Por volta das 9, os cães começaram a gemer. Não latiram, só gemeram baixo, como se estivessem se escondendo. A lamparina oscilava com uma leve brisa, embora as janelas estivessem fechadas. Eu já estava me sentindo inquieto, e o tio, que sempre dormia cedo, continuava sentado na cadeira perto da porta, com uma espingarda no colo. Não parecia com medo, mas sim preparado. De repente, escutamos de novo aqueles passos do lado de fora. Dessa vez, mais perto. Era arrastado, como se algo andasse sobre duas pernas, mas com dificuldade. A madeira da varanda estalava como se aguentasse muito peso. E aí batidas, 3 de novo, só que agora na porta da frente. Meu tio se levantou devagar, colocou o dedo na boca pedindo silêncio. A espingarda ficou apontada para a porta, mas ele não se mexeu mais. Eu fiquei congelado. As batidas voltaram, mais fortes, mas ele não abriu nem respondeu. Depois, um silêncio absurdo. Eu estava suando, mesmo com o frio que entrou na casa. As batidas pararam, mas ouvimos a coisa caminhar pela lateral da casa, arrastando algo pelo chão, talvez uma corrente, talvez uma perna. Aquilo deu a volta inteira, raspando nas paredes, até parar atrás da casa, onde ficava o meu quarto. Olhei para ele esperando uma explicação. Ele só disse: "É hoje que ela procura a porta aberta." Não entendi o que era ela. Passamos horas acordados, sem coragem de se mover. A coisa ficou ali atrás da casa, e parecia que sabia que eu estava naquele quarto. Em certo momento, ouvi como se alguém estivesse roçando as unhas na parede de madeira, bem devagar. O barulho era seco, arranhado. Não sei quanto tempo durou aquilo, mas parecia que a madrugada nunca chegava. A lamparina apagou sozinha, e mesmo com a casa fechada dava para ver sombras andando do lado de fora, passando na frente das frestas da janela. Tinha um som de lamento, como choro abafado, mas sem emoção. Meu tio disse: "Ela sempre volta na sexta, procurando quem chamou por engano." Eu não entendi de novo. Chamar quem? Comecei a entender o que ele queria dizer quando ele contou, baixo, que há muitos anos, no dia da morte da esposa, ele tinha cavado um buraco no dia errado. Era Sexta-feira Santa. Enterrou o corpo sozinho, porque ninguém quis ajudar nesse dia por medo. E segundo ele, desde então, algo volta todo ano procurando uma saída. Aquela noite foi a pior que ele já tinha visto, porque havia mais alguém na casa além dele. No caso, eu. E isso talvez tivesse despertado mais interesse. Ela sabe que você não tem o costume daqui. Talvez ache que você é fácil de levar. Ele falou isso olhando para o chão, como se já tivesse perdido alguém desse jeito antes. A coisa continuou rondando até depois das 3 da manhã. Quando os galos cantaram, tudo parou de repente. Um silêncio estranho se instalou, e os cães voltaram a respirar normal. Quando saímos pela manhã, havia marcas fundas no chão batido da varanda. Pegadas enormes, como se de um animal que andasse em 2 pernas, mas muito maior que qualquer pessoa. Na parede do meu quarto, por fora, havia 3 arranhões paralelos, fundos, como se tivessem sido feitos com garras. O tio olhou, deu de ombros e disse: "Melhor não comentar isso com ninguém da cidade, vão rir." Eu balancei a cabeça, mas entendi que aquilo era mais sério do que parecia. Aquilo voltaria, e agora eu sabia disso. Voltei para minha casa naquele mesmo dia, ainda antes do almoço. Não falei nada para minha mãe, nem para o pessoal do trabalho.
Mas desde então nunca mais duvidei das histórias que os mais velhos contam sobre a Sexta-feira Santa. Agora, quando chega essa data, eu não saio de casa. Desligo tudo, fecho tudo, evito até andar dentro do quintal. Sei que parece exagero, mas tem coisas que a gente só entende depois de passar. Meu tio continua no sítio e todo ano ele se tranca sozinho lá. Eu nunca mais tive coragem de voltar, mas às vezes quando escuto batidas secas à noite fico em silêncio. Porque se for ela, melhor não mostrar que ouvi. Na semana seguinte tentei esquecer tudo, mas toda vez que eu fechava os olhos, a imagem da casa escura, do barulho arrastado e da sombra passando pelas frestas voltava com força. Não era pesadelo. Eu sabia bem o que tinha ouvido. Em certo momento fui até uma igreja do centro e conversei com um padre bem velho que costumava atender confissões nos fundos. Falei por alto sem citar nomes. Ele escutou em silêncio e me perguntou: "Você abriu alguma porta ou acendeu alguma chama naquela noite?" Eu disse que não. Ele pareceu aliviado. Então ela não entrou. Só testou. Foi só isso que disse antes de sair, como se nem quisesse continuar o assunto. Fiquei ainda mais perturbado depois disso. Comecei a pesquisar sobre rituais antigos, sobre coisas que acontecem na Sexta-feira Santa em áreas mais afastadas. Encontrei vários relatos parecidos, quase todos vindos de gente que morava em sítios ou casas isoladas, sempre no mesmo horário, sempre na mesma data. Alguns falavam de uma mulher vestida de preto, com o rosto escondido, andando por estradas de terra. Outros contavam sobre batidas que se repetem por anos. Uma história em particular me arrepiou. Um homem de uma região próxima relatou que a visita parou só quando alguém da família sumiu misteriosamente. Depois disso, a casa ficou abandonada. Ninguém quis mais chegar perto. Decidi voltar até a casa do meu tio no mês seguinte só para entender melhor. Cheguei sem avisar, com um pacote de mantimentos. Ele me recebeu do mesmo jeito de sempre, com um olhar que esconde muita coisa. Durante o almoço falei que tinha sonhado com aquela noite, mesmo sabendo que não era sonho. Ele parou de comer e disse: "Ela te marcou." Perguntei o que isso queria dizer. Marcar não é levar, é só lembrar que você existe. Depois disso mudou de assunto como se nada tivesse sido dito. Mas eu entendi. A presença tinha me visto e de algum jeito registrado quem eu era. Comecei a reparar que nos meses seguintes, pequenos sinais me acompanhavam. Um barulho de batida na janela, mesmo sem vento. Um arranhado na porta da cozinha à noite. Um cheiro forte de vela queimada surgindo do nada. E o mais estranho, todo mês, no dia 7, às 3 da manhã, algo fazia meu cachorro se esconder debaixo da cama. Só nesse horário. Levei ele no veterinário. Nada. Estava saudável. Comecei a perceber que a data da Sexta-feira Santa daquele ano tinha caído justamente no dia 7 de abril. Era como se algo quisesse me lembrar daquele momento. Como se aquilo voltasse em ciclos pequenos, até chegar o ciclo grande. Na Sexta-feira Santa do ano seguinte, decidi seguir o mesmo ritual do meu tio. Fechei a casa, desliguei tudo e fiquei em silêncio. Meu cachorro ficou inquieto, mas se acalmou quando apaguei as luzes. Por volta das 3 ouvi novamente os passos, lentos, com o mesmo peso de antes. Só que dessa vez eles passaram direto, como se reconhecessem que ali não havia entrada. Ou talvez estivessem só confirmando. Não houve batida, não houve arranhado. Só o som do arrastar se afastando aos poucos, até sumir completamente. E quando o dia clareou, meu quintal estava intacto. Pela primeira vez em um ano, senti que talvez eu tivesse feito a coisa certa. Mesmo assim, não fiquei em paz. Depois disso, passei a evitar qualquer convite para passar essa data em outro lugar. Já recusei viagem, festa de família, até visita da minha irmã. Não que eu tenha medo de morrer, mas sei que se algo for permitido entrar, a coisa muda de nível. E nunca se sabe o que abre caminho para isso. Pode ser uma vela acesa, uma porta esquecida, uma palavra errada. Meu tio dizia que essas coisas se alimentam do que é deixado solto. E Sexta-feira Santa, para ele,
Era um dia em que a linha entre o nosso mundo e o outro ficava mais fina. Uma vez perguntei se ele sabia quem era ela. Ele respondeu que ninguém sabe ao certo. Só que desde que o mundo é mundo, alguém aparece nas estradas, batendo nas portas. E toda geração tem pelo menos uma casa onde algo aconteceu nesse dia e ninguém fala sobre. Algumas pessoas somem, outras enlouquecem, mas a maioria só aprende a se calar e fechar tudo no ano seguinte. É melhor viver com dúvida do que com certeza, ele disse. E nesse assunto, eu nunca duvidei do que ele falava, porque às vezes, silêncio salva. Recentemente encontrei uma senhora num mercadinho perto da cidade. Ela me encarou por um tempo, depois veio falar comigo. Disse que conhecia meu tio e que sabia da casa dele. Falou sem eu perguntar nada. Aquela entidade aparece desde antes da cruz ser levantada no morro. Ela só muda de rosto. Fiquei paralisado. Perguntei se ela já tinha visto. Ela disse que não. Mas já ouvi. E quando a gente ouve, já é tarde para perguntar se é real. A conversa durou só isso. Ela foi embora, me deixando ali parado com o carrinho na mão, como se tivesse me avisado de algo que eu já devia saber. Hoje em dia não passo a Sexta-feira Santa em casa. Prefiro dormir em pousadas simples, no meio da cidade, onde o barulho da rua ainda existe, onde as luzes não se apagam todas ao mesmo tempo. Ainda assim, sempre acordo às 3 da manhã, como se meu corpo lembrasse. Fico em silêncio, ouvindo o nada, só para garantir que não tenha nenhum som vindo do corredor ou da janela. E mesmo assim, de vez em quando acho que escuto algo batendo lá longe, como se testando quem ainda sabe respeitar a data. Nunca confirmo. Nunca chego perto da porta. Se você chegou até aqui, talvez ache exagero. Talvez ache que é só superstição. Eu também achava, até aquele dia. E agora, todo ano, quando essa data se aproxima, eu aviso quem eu gosto. Feche tudo. Apague tudo. E se alguém bater 3 vezes, não responda. Pode ser só o vento. Pode ser só imaginação. Mas se não for, melhor que não saiba. Porque tem coisa que não volta mais para o mesmo lugar depois que entra. E o que ela quer, na verdade, nem é entrar. É ser notada. E no momento em que você percebe, já é tarde demais. Foi numa dessas sextas-feiras santas quando o céu amanhece mudo e o calor não tem coragem de cantar. Acordei cedo para buscar umas estacas que tinha deixado secando no rancho velho do meu avô, que fica depois do brejo da Tiririca, onde a estrada se afina tanto que parece que some no mato. Rosilda, minha mulher, disse para eu não ir naquele dia, ainda mais sozinho. Só que eu fui. Que cabeça teimosa é coisa que nasce com a gente. Levei o facão, um cantil com água morna e montei no jumento Batistinha, que era manso e andava mais certo que minha moto. Fui devagar, ouvindo só o farfalhar do mato e os passos firmes do jumento na trilha batida. O brejo estava seco, o barro rachado, os paus tortos pareciam dedos apontando pro nada. Cheguei no rancho perto do meio-dia e lá estava tudo como eu tinha deixado. Peguei as estacas, enrolei num pano de saco e prendi na garupa. O sol já começava a descer quando comecei a volta. Na volta, o tempo fechou de repente. Sem nuvem, sem vento. Só escureceu como se alguém tivesse apagado parte do dia com a mão. O jumento empacou bem na curva do tanque velho, lugar onde diziam que antigamente lavavam defunto antes do enterro. Tentei puxar, falar com ele, nada. Os olhos dele estavam arregalados e virados para frente, onde o mato era mais fechado. Foi quando escutei uma cantiga de ninar, bem baixinha, como se uma velha estivesse embalando uma criança invisível. Não tinha casa por ali, nem gente. A voz vinha de dentro do mato, fina e trêmula, arrastando as sílabas como quem já viveu demais. O jumento bufou e empinou de leve. Me arrepiei. A voz parou. Depois começou de novo, mais perto. Eu pensei em dar meia volta, mas era mais longe e o jumento se recusava a seguir para frente. Desci dele, amarrei a rédea num galho de quixabeira e fui ver o que era. O mato estava fechado, mas dava para passar se fosse na marra.
Caminhei uns passos empurrando os galhos com o braço, o facão na outra mão, e a cantiga seguia, às vezes parando, como se me escutasse também. Quando abri espaço entre 2 pés de marmeleiro, vi uma velha sentada numa pedra. Ela costurava alguma coisa no colo, com um pano escuro e linha vermelha. A cabeça coberta com um lenço encardido, os pés descalços, sujos de barro antigo. A pele parecia seca, esticada demais para o corpo fraco. A cantiga vinha da boca dela, mas a boca não se mexia. Era um som que saía de algum outro canto, talvez de dentro do pano que ela costurava. Não devia estar ali. Eu sabia disso. Meu corpo queria correr, mas as pernas não obedeciam. Ela levantou a cabeça. Os olhos eram fundos demais, como buracos escavados onde a luz não chegava. Sorriu. Ou tentou. Foi só um tremor de canto de boca. "Tava te esperando", ela disse com a voz igualzinha à da cantiga. "Hoje é dia de visita." Eu não respondi. Não conseguia. A mão dela continuava costurando, mas o pano agora pingava. Era escuro, e pingava devagar no chão seco. Fiquei ali parado, suando frio, até que ela estendeu o pano na minha direção. Não peguei. Dei um passo para trás. Ela virou o pano do lado avesso e mostrou. Era um boneco, igual a mim, do pescoço torto até a calça rasgada que eu usava. "Tá faltando alma", ela falou. "Mas hoje é dia certo para completar." Voltei correndo pro jumento, o mato arranhando meus braços, o som da cantiga agora dentro da minha cabeça. O jumento estava solto, a rédea cortada como se alguém tivesse passado faca. Ele não estava mais ali, nem pegadas no chão. Olhei pro mato, ouvi o silêncio. Um silêncio pesado com cheiro de terra úmida e coisa velha guardada por tempo demais. Peguei o rumo da trilha a pé, com o facão tremendo na minha mão. A cada passo, a cantiga voltava mais baixa, como se me seguisse por dentro do ouvido. Me embrenhei pela trilha sem olhar para os lados. O céu já estava roxo. Quase noite. A estrada parecia mais longa que antes. E a cada encruzilhada, via uma fita vermelha amarrada nos galhos, como se alguém tivesse marcado o caminho. Mas eu nunca tinha visto aquilo antes, nem na ida. E então, de novo, ouvi o pano sendo costurado, bem atrás de mim. Virei de uma vez, o facão erguido. Não tinha ninguém, só o mato parado. Mas uma sombra passava entre os paus e eu juro que vi os pés da velha, arrastando no chão, sem tocar direito no barro. Corri mais rápido, tropeçando nas raízes, o pano das estacas batendo nas costas. Quando cheguei na porteira do sítio dos Araújo, que já era perto de casa, a cancela estava aberta. Sempre esteve fechada com corrente. Entrei, passei sem pensar, e assim que botei o pé do outro lado, escutei ela falando de novo, sem abrir a boca. "Agora tá na linha, é só esperar." E eu corri mais. Já nem sabia se ia certo. O corpo suava, doía, mas segui até ver a luz fraca da cozinha acesa lá em casa. Entrei sem bater. Rosilda arregalou os olhos e gritou. Ela disse que eu estava branco, com os olhos esbugalhados e a boca roxa. Caí numa cadeira e só consegui dizer: "Ela estava costurando." Rosilda ficou sem entender. Me deu água com açúcar, mas a água tremia no copo. Fiquei ali sentado até o corpo acalmar. Fui pro quarto, deitei, mas não fechei os olhos. A cantiga ainda estava comigo, mesmo que só em pensamento. No outro dia, levantei cedo e fui procurar o jumento. Rodei tudo, perguntei nos sítios vizinhos, ninguém tinha visto. Só seu Djalma, um homem velho que mora perto do tanque, disse que escutou a cantiga também, mas achou que fosse o rádio estragado do neto. Quando falei da velha, ele murchou. Disse que, quando era menino, ouvia falar de uma costureira da Sexta-feira Santa, uma mulher que costurava bonecos com a imagem de quem andava sozinho no mato nesse dia. Segundo seu Djalma, quem recebia o boneco não durava muito. Era como se a velha puxasse a alma aos poucos, noite por noite, ponto por ponto. Ninguém sabia de onde ela vinha, só que aparecia nas tardes de Sexta-feira Santa costurando à sombra das árvores. "Ela é mais velha que a terra", disse ele com a voz embargada. "Quando costura e canta,
é porque já escolheu. Aquilo me gelou por dentro. A lembrança da linha vermelha, do pano pingando, da boca parada. Tudo voltava na cabeça feito coisa que não queria ir embora. Voltei para casa sem saber o que fazer. Só sabia que o jumento não voltou. E que o boneco era igual a mim. E que ela disse que estava só esperando para completar. Na semana seguinte, Rosilda começou a acordar com arranhões na porta do quarto. No começo a gente achou que era gambá ou gato. Mas quando fui olhar, vi uns fios vermelhos presos na maçaneta. Eram de linha. Linha da mesma cor do pano que a velha usava. Joguei fora na hora, mas na noite seguinte apareceram de novo. E dessa vez, junto dos fios, tinha um botão, igual ao da minha camisa. Mas minha camisa estava inteira. Era como se a velha estivesse mesmo costurando, pegando pedaço por pedaço. Levei tudo pro fogo. Queimei no quintal com álcool e rezei alto, com raiva e medo ao mesmo tempo. Mas quando voltei pro quarto, a cantiga começou de novo, baixinha, vindo da janela. Não tive coragem de olhar. Passei a noite encostado na parede com o facão na mão. A luz do candeeiro fazendo sombra em tudo. Rosilda tremia sem saber por quê. Eu dizia que era coisa da minha cabeça, mas sabia que não era. No outro dia, achei mais linha vermelha. Dessa vez em volta da minha bota. Amarrei um galho de arruda no portão e botei sal grosso nas portas. Seu Djalma veio aqui em casa e deixou um terço velho para pendurar na cabeceira da cama. Disse que já tinha visto coisa parecida com o primo dele, que desapareceu depois de ser visto perto do brejo numa sexta-feira santa. E a última coisa que disseram ter ouvido dele foi uma cantiga saindo de dentro do mato. Na quinta-feira seguinte, faltando um dia para completar outra semana, fui até o brejo da Tiririca de novo. Dessa vez fui com o facão amolado e um terço no bolso. Não falei nada para Rosilda. Queria entender, ver com meus olhos, acabar com aquilo antes da próxima sexta. Quando cheguei, tudo parecia normal. O mato parado, o tanque seco, os passarinhos quietos. Fui até onde tinha visto a velha. Nada. Mas quando me abaixei para pegar uma pedra, vi o boneco. Tava deitado num toco podre. Agora estava quase pronto. Tinha um botão da minha camisa, os panos da minha calça e até um fiapo da minha barba preso no queixo. A costura da linha vermelha chegava até o coração. Só faltava um ponto só. Peguei o boneco com um pano, sem tocar direto. Levei até a beira do tanque e joguei dentro. Queimei tudo ali mesmo, com álcool e lenha seca. O fogo subiu alto, estalando como se estivesse vivo. E no meio das chamas, vi a velha, do outro lado do tanque. Não se mexia, só olhava. A fumaça cobria o rosto, mas dava para ver os olhos fundos e a boca parada. Ela não falava, mas a cantiga voltou, baixinha, mais lenta agora, quase triste. Como se soubesse que o trabalho dela tinha sido interrompido. Eu voltei de costas, rezando sem som, sem tirar os olhos dela até o mato engolir a figura. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Era mais pesado, como se algo tivesse sido arrancado e deixado no ar. Os dias passaram e o jumento nunca mais apareceu. Rosilda não quis mais dormir sozinha nem acender a luz da cozinha depois das 6. Eu fingia que estava tudo bem, mas toda sexta-feira, sem falta, a cantiga voltava. Sempre perto da hora que escurece. Já não vinha mais de fora. Era como se nascesse dentro da parede, ou da madeira do assoalho. Teve uma vez que encontrei um retalho de pano amarrado na perna da cadeira onde eu costumo sentar. Era igual ao pano do boneco, costurado com o mesmo ponto torto. Comecei a pensar que, mesmo queimando, a costura dela não tinha parado. Só tinha mudado de jeito. Fui até o padre da capela, contei parte da história. Ele olhou sério, como quem já tinha escutado coisa parecida. Me deu uma medalha de São Bento e disse para nunca mais andar pelo brejo nessa época do ano. Tem dia que o mundo fica mais fino. Gente do outro lado passa e escolhe o que quer, ele disse sem levantar a voz. Fiquei com aquilo na cabeça. Deixei a medalha pendurada no quarto, mas a cantiga seguiu vindo. Às vezes ela mudava de tom. Outras, parecia que cantava com raiva. Até que um dia, na sexta-feira santa do ano seguinte, escutei Rosilda cantando dormindo. Era a mesma cantiga.
igualzinha. E quando fui ver, ela tinha uma linha vermelha enrolada no dedo. Pensei que fosse coincidência, mas toda noite de sexta ela sonhava. E ao acordar, não lembrava de nada. Mas as marcas estavam lá. Uma vez, um ponto vermelho no braço. Outra, um botão perdido no travesseiro. A velha tinha mudado de foco. Agora era Rosilda que estava sendo costurada. Eu vi isso com clareza uma noite em que ela dormia de olhos abertos, murmurando a cantiga. Era como se alguém usasse a boca dela para continuar o trabalho. Eu chorei calado, sem saber o que fazer. Não adiantava sal, oração ou fogo. A velha tinha começado e parecia que nada ia impedi-la de terminar. Só restava descobrir o que ela queria e tentar pagar o preço antes que Rosilda sumisse também. Na noite da última sexta-feira santa, deixei Rosilda na casa da mãe dela. Fiquei sozinho, com tudo trancado, luz apagada, vela no chão. Fiz um círculo de carvão, como seu Djalma ensinou. Fiquei no centro, não para me proteger, mas para chamar. Fiquei a madrugada inteira ali. E quando o dia clareava, ela apareceu. Não bateu na porta, nem andou. Só surgiu sentada na cadeira da cozinha, costurando o que parecia ser um novo boneco. O boneco não era meu, nem da Rosilda, era dela. Um boneco com os panos que ela usava, costurando a si mesma, ponto por ponto. Pela primeira vez falou alto. Tô cansada. E continuou costurando. Quero parar, mas só posso quando alguém fizer o ponto final. Ela me estendeu a agulha. Era comprida, preta, e a linha parecia viva. Tremia sozinha. Só tu pode, ninguém mais. Fiquei ali olhando. A cozinha escura, o cheiro de vela e mato queimado misturado no ar. Peguei a agulha. Ela sorriu de um jeito torto. Me mostrou onde. No boneco faltava um ponto só, bem no centro do peito. A mão dela guiou a minha, e eu fiz. Passei a agulha com força. A linha sumiu dentro do pano. A velha soltou um sopro e murchou na cadeira, como pano velho que se entrega. O boneco caiu no chão e queimou sozinho, sem fogo. Só virou cinza, e a cantiga parou. Pela primeira vez em mais de um ano, parou de verdade. No outro dia, Rosilda acordou rindo. Disse que sonhou com um campo cheio de panos brancos estendidos no varal. Disse que se sentia leve como há muito tempo não sentia. Não tinha mais marca no braço, nem linha no dedo. O botão do travesseiro tinha sumido. Peguei o terço, a medalha, o facão e joguei tudo no rio. Não queria mais nada daquilo perto. A partir daquele dia, jurei nunca mais sair de casa em Sexta-feira Santa. Nem pro pasto, nem pro curral, nem para lugar nenhum. E deixei bem claro pros meus filhos: quem caminha no mato nesse dia pode ser escolhido. E quando a costura começa, só termina de um jeito. Tem noite que ouço barulho de linha puxando no telhado, mas não me assusto mais. Acho que o mundo dela e o nosso continuam se encostando de vez em quando. A diferença é que agora sei que existe escolha. Sei que se alguém aceitar a agulha, a costura muda. Aquilo que era mal pode descansar. Aquilo que era velho pode sumir. Mas tem que ter coragem para fazer o ponto final. Eu fiz. E carrego isso comigo. Não porque sou forte, mas porque amo demais a mulher que dorme comigo. E não ia deixar que ela virasse boneco na mão de ninguém. Nem de morta-viva nenhuma. A velha sumiu. Nunca mais ouvi falar. Mas o brejo da Tiririca continua lá seco, quieto, esperando. De vez em quando algum curioso diz ter visto o pano pendurado nas árvores. Ou ouvido uma cantiga baixa, longe, quase engolida pelo vento. Eu não duvido. Nem falo nada. Só olho e balanço a cabeça. Porque tem coisa que não se explica. Só se conta. E mesmo assim, pouca gente acredita. Mas se um dia, numa Sexta-feira Santa, você ouvir uma voz costurando no mato, volta. Volta na hora. Porque às vezes tudo que separa o vivo do boneco é só um ponto. Um ponto final. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal Pesadelos Reais e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.